Aleluia, glória a Jesus, queridos, nós estamos aqui de volta no nosso culto. Você que não pôde estar no culto presencial, não conseguiu se inscrever porque nós tivemos poucas vagas e essas vagas se encerraram rapidamente, mas na próxima semana, se você desejar, você pode fazer a inscrição e estar conosco no nosso culto presencial, ou você que talvez tenha filhos pequenos e não pôde estar lá, ou que tem mais de 60 anos também não pôde estar lá, não tem problema, porque nós estamos juntos aqui no nosso culto, e eu digo não só um culto online, mas a nossa igreja online, porque nesse período de pandemia nós tivemos pessoas que se conectaram à igreja e que são até de outros estados e com certeza não vão poder estar conosco presencialmente, mas nós estamos juntos, estamos conectados, estamos aproveitando essa tecnologia para a expansão do reino de Deus. Então todos são muito bem-vindos e eu quero muito que você se sinta bem conectado na igreja. Eu quero avisar também que hoje nós teremos a celebração da nossa Santa Ceia, então que você possa se preparar para isso, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse mover poderoso no nome de Jesus. E eu quero que você saiba que a mesma palavra que eu estou ministrando aqui é a palavra que está sendo ministrada nesse domingo também nos nossos cultos presenciais. Glória a Deus. E eu sei que é a mesma unção, é o mesmo Deus que está nos conectando com a sua palavra, está nos conectando com os céus. Então isso é muito maravilhoso. Eu quero te convidar agora para nós fecharmos os olhos e orarmos, invocarmos a presença de Deus, consagrarmos esse tempo tão especial para que o Espírito Santo possa falar profundamente conosco, no nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é por nós. Tua palavra diz: Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado pela segurança que nós temos em Ti. Obrigado, Senhor, porque nós somos igreja, Pai. Senhor, porque nós temos um cabeça que é Cristo e nós estamos bem conectados em Cristo e conectados uns aos outros. Eu oro agora, Senhor, pelos meus irmãos, Pai, que a Tua unção, a Tua graça, Senhor, possa invadir cada casa, cada coração, Senhor, que nós sejamos cheios dessa graça, cheios da Sua unção e cheios agora de revelação. Eu peço, abra o céu, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nós que Te amamos tanto, Te desejamos, Senhor, com todo o nosso coração. Nós Te pedimos agora, Senhor, se manifesta, Pai, em cada casa, se manifesta em cada vida, Senhor, porque, Deus, é isso que nós queremos e é isso que nós buscamos, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Nesse período, nós estamos terminando essa pandemia, ainda que existem muitos riscos, de contaminação e tudo mais. Uma das frases que nós temos ouvido bastante é um novo normal. Então as pessoas estão tentando se adaptar com uma nova rotina de vida, com novas práticas, uso de máscaras, distanciamento e tudo mais. Por isso eu queria colocar o tema dessa ministração hoje como sobrenatural, o novo normal, porque Deus nos chamou para isso, para uma vida sobrenatural. Eu quero que você acompanhe comigo o texto que vai estar aí na tela, de Isaías 43, de 19 a 21, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu quero ministrar em cima desse texto, porque nós cremos com todo o nosso coração que essa é uma palavra profética que vai se cumprir nos nossos dias. Nós estamos esperando e Deus já tem feito isso, derramado um grande mover do Espírito sobre as nossas vidas de uma forma muito especial, porque Deus nos trata como um povo especial. Ele nos chamou, Ele nos formou e Ele nos trouxe para perto dEle, e nós temos que estar com os nossos olhos voltados para Ele, porque nós vamos receber o que Ele tem preparado para nós. E nós estamos com muita expectativa nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Nós cremos que Deus está escrevendo uma nova história. E dentro dessa história, nós cremos com todo o nosso coração que Deus vai derramar um grande avivamento sobre a terra. E nós somos alvos desse avivamento, e não só alvos, mas Deus quer nos usar como protagonistas, como canal
para que a glória dele seja conhecida sobre a terra. Ainda que o mundo não tenha boas notícias, ainda que as coisas nessa terra não estejam como as pessoas gostariam que estivesse, mas num certo sentido isso é bom, porque o que Deus está fazendo é chacoalhando a terra para levar os homens a firmar os seus olhos, firmar as suas raízes em algo que é permanente e não em algo que é passageiro. Essa pandemia serviu muito para trazer à tona a fragilidade desse mundo, e eu preciso dizer para você que não vai melhorar, as coisas não vão melhorar pela ótica do mundo, porque a Bíblia fala muito claro que o mundo jaz no maligno, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então eu creio que os piores dias do mundo também serão os melhores dias da igreja, e vai ser a grande oportunidade que nós temos de atrair as pessoas que estão com a sua vida firmada nessa terra para firmar-se no reino de Deus. E Deus nos chama para sermos protagonistas desse tempo e desse momento. Agora, esse mundo pós-pandemia, ainda que a pandemia não passou, tem gerado na vida das pessoas uma série de restrições, uma série de receios, uma série de traumas, uma série de desconfiança. Então isso é o que tem acontecido no mundo. Mas o que Deus está nos chamando é para nós entrarmos num nível muito mais profundo de revelação, porque eu quero falar aqui sobre uma vida sobrenatural. E qual que é o caminho para essa vida sobrenatural? Analisa comigo aqui, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 a 16, Paulo diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Ela não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que nós que conhecemos a Jesus, nós não somos naturais, nós somos sobrenaturais. Por isso o que deve alimentar a nossa vida não são as coisas naturais, não são as informações dessa terra, não é a cultura dessa terra, mas é a cultura dos céus. E Deus está nos chamando para nós recebermos essa cultura celestial, e Paulo diz aqui que nós temos a mente de Cristo, porque Cristo é o nosso cabeça. A orientação que vem para o corpo vem do cabeça, que é Cristo. O recurso que vem para o corpo vem do cabeça, que é Cristo. Então, nós somos sobrenaturais. Por isso, não vivamos como pessoas naturais, nós somos sobrenaturais. E este caminho de usufruir do sobrenatural, segundo o texto que nós lemos, o primeiro texto de Isaías 43, Deus fala aqui através do profeta Isaías, ele diz o seguinte: eis que faço uma coisa nova agora mesmo, está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Então aqui Deus fala através de Isaías de uma percepção sobrenatural que aqueles que são sobrenaturais precisam ter. E eu quero começar aqui, queridos, depois dessa introdução, essa ministração, falando hoje desse caminho da vida sobrenatural. A primeira coisa que eu quero falar, o Espírito Santo quer ativar a nossa percepção espiritual. Porque deixa eu fazer uma análise aqui com você. Desde março,
quando essa situação se transformou numa pandemia, né, que é algo mundial, algo que atingiu o planeta, 7 bilhões de pessoas no mundo foram atingidas por um vírus chamado Covid-19. Quando isso aconteceu, o mundo inteiro conectou-se num canal só chamado Covid e todas as informações vêm a respeito disso. E o que tem causado? A gente tem visto na vida de muitas pessoas, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, porque essas informações, elas geram algo no coração das pessoas. E de fato, a gente tem que tomar as medidas naturais, nós temos que tomar as medidas de cautela e tudo mais, mas o que nos sustenta, o que nos forma e o que nos informa, de fato, são os céus. Então nós temos Cristo como cabeça e quando nós recebemos dele essa informação nos faz ser sobrenaturais, acima do natural, a viver essa vida acima do natural. E um ponto principal é nós termos a sensibilidade de perceber o coração de Deus. Quem percebe o coração de Deus se importa com aquilo que é importante para Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui o exemplo de um homem na Bíblia, muito referencial para nós, que é a vida de Davi. Lá em Atos capítulo 13, verso 22, a Bíblia diz assim: tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então aqui, nesse texto de Atos, é falado de dois reis e feita uma comparação entre os dois reis. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas a Bíblia diz que houve um momento onde Deus tirou Saul e colocou no lugar de Saul Davi. Por quê? Porque Israel era uma nação que Deus escolheu para dessa nação vir a salvação para o mundo através de Jesus Cristo. Agora, quem era o líder máximo dessa nação era Saul, mas Saul era um homem que ele se mostrou dessa forma, só interessado nos seus próprios interesses e não no interesse do coração de Deus. Por causa disso, ele se tornou um homem natural, se tornou um homem comum, assim como os outros. Por isso, Deus o tirou e Deus colocou no lugar de Saul um outro homem que tinha percepção do coração de Deus. Ele tinha sensibilidade para saber o que estava no coração de Deus. E isso fez de Davi um rei sobrenatural. Fez de Davi uma pessoa sobrenatural, acima do normal. Olha o exemplo aqui no Salmo 132, verso 3 a 5, Davi fez uma declaração muito forte aqui, mostrando que porque ele tinha sensibilidade ao coração de Deus, ele colocava o foco. O que Deus quer? Qual que é o interesse de Deus? Qual que é o desejo do coração de Deus? Olha o Salmo 132, verso 3 a 5, Davi faz uma declaração muito forte. Ele diz assim: não entrarei na tenda em que moro, nem deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Naquela época, a manifestação de Deus se dava na Arca da Aliança, aquela caixa de ouro com os querubins em cima. E Davi ficou muito incomodado, falou: eu preciso ter um local para colocar essa arca, eu estou interessado, o meu interesse é nos interesses de Deus. Ele achava que Deus queria de fato um lugar específico para repousar, e Davi olhava para sua própria casa e falou: eu tenho lugar para morar, mas Deus não tem, então eu não vou entrar na minha casa, eu não vou deitar no meu leito, enquanto eu não der prioridade para o coração de Deus, para a vontade de Deus ou para a presença de Deus. Lá em 1 Crônicas 17, 1, você pode acompanhar na tela também, diz assim: aconteceu que quando Davi já morava no seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Ele estava muito incomodado com isso, e a princípio o profeta Natã falou: então Davi, vai lá e constrói um templo para o Senhor. Aí Deus falou: não, eu não quero, eu não estou procurando um lugar para minha habitação, eu estou procurando esse tipo de coração. E esse coração de Davi agradou tanto a Deus que no versículo 17,
no versículo 10 do mesmo capítulo 17, a parte B do versículo, Deus diz para Davi através do profeta Natan: também eu lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Então Deus dizendo o seguinte: Davi, você tem procurado atentar para os meus desejos, para o meu coração, então eu estou agora também preparando uma casa para você. E essa casa não era um palácio, porque Davi já tinha esse palácio. O que Deus estava falando era de um reino eterno. Deus estava falando de Jesus Cristo, que viria da linhagem de Davi. E a Bíblia deixa muito claro, e tem muitas promessas no Velho Testamento, dizendo que o trono de Davi seria eterno, porque o trono de Davi era exatamente o trono de Cristo. Cristo tem um trono eterno que veio através de Davi. Então nós temos aqui um exemplo muito claro de alguém que tinha sensibilidade, percepção no coração de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que nós estamos vivendo dias onde o Espírito Santo, escreve isso que eu estou dizendo, porque o Espírito Santo está fazendo. A igreja poderosa que está sendo levantada nesses dias não é o tipo de igreja onde as pessoas se reúnem para dizer o que Deus vai me dar. As pessoas se reúnem para dizer o que o pastor vai falar para mim. Eu vim aqui porque eu preciso. É óbvio que assim como Deus fez com Davi, atentando para os desejos mais íntimos do coração dele, Deus está de olho também nos desejos do nosso coração, e nós já temos a prova máxima disso, porque Deus entregou o seu único filho. Por quem? Por nós. Não foi por ele próprio, foi por nós. Então Deus está assim de olho nos nossos desejos, no nosso coração. Porém, Deus está procurando um povo que se reúne com esse coração. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que o Senhor é Deus. Nós estamos aqui com o coração grato. Nós estamos aqui para Te dedicar o nosso louvor, a nossa adoração. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer o Teu nome conhecido. Ou seja, um povo que percebe a necessidade, os desejos do coração de Deus, que tem sensibilidade para Deus. Esta é a igreja que Deus está levantando nesses dias. Essa é a igreja que eu creio que é a igreja do avivamento. Não é um grupo de pessoas que se reúnem simplesmente para Deus, me dá, me dá, me dá. Porque Deus dá sim, Ele tem muito prazer, mas Deus está procurando pessoas que tenham, assim como Davi, este coração de sensível e que percebe os desejos do coração de Deus. Então esse é um ponto importante para nós vivermos essa vida sobrenatural, porque nós temos nos nossos dias muitas pessoas que buscam a Jesus por causa daquilo que Jesus pode dar, e Ele pode mesmo, Ele abençoa, Ele prospera, Ele faz tantas coisas, mas Ele está buscando um povo que está interessado em expandir a sua glória sobre a terra, um povo que está interessado na agenda de Deus. Nós não queremos, Deus não quer uma igreja que traga Deus como se fosse lá aquele o gênio da lâmpada que vai resolver todos os nossos problemas, mas é um povo que está olhando para saber qual que é o interesse de Deus, porque o interesse de Deus é eterno. E o último ponto que eu quero abordar aqui dessa vida sobrenatural é quem percebe o coração de Deus tem fome e sede da presença de Deus. Quando nós nos reunimos, o que nós queremos é isso, nós queremos a manifestação de Deus. E sabe por que isso é importante, queridos? Porque desde o início, é interessante, nós vamos ver isso em Gênesis 3, verso 8 e 9. É interessante, Deus criou o homem e Deus começou a ter relacionamento, comunhão diária com o ser humano, mostrando exatamente qual era o propósito de Deus. O propósito de Deus era andar em comunhão conosco. Mas sabe qual foi a primeira frase que Deus disse logo depois do pecado de Adão? Vamos lá em Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9. Diz assim: ao ouvirem, Adão e Eva, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento da tarde, só um parênteses aqui, Deus se manifestava todas as tardes para ter comunhão com Adão. E quando Deus fez isso, como Ele sempre fazia, a Bíblia diz que o homem ouvindo a sua voz, está lá, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, aqui está a frase que ecoa os séculos e demonstra o coração de Deus. E que frase é essa? Onde você está? Foi a primeira coisa que Deus disse após o pecado do homem, foi onde você está. Agora, queridos, o que isso significa? Pensa aqui comigo, Deus é o Criador do universo, a
A dimensão de Deus é algo incalculável. A profundidade do amor de Deus, da sabedoria de Deus é incalculável. Mas eu quero fazer uma conta com você aqui, só para a gente ter uma percepção mínima de quem é Deus, esse Deus que se manifestou no jardim para se relacionar com Adão. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 mostra como Deus criou tudo simplesmente pela sua palavra. Ele diz, haja luz, houve luz. Haja céus e houve céus. Os lumiares, as estrelas e tudo mais. Mas só para a gente entender, segundo a ciência, aquilo que a ciência conseguiu perceber do universo, que é a criação de Deus, é o seguinte: imagine que uma pessoa que nós pudéssemos voar. Isso é impossível, humanamente é impossível, mas imagine que nós pudéssemos voar numa espaçonave a 300.000 quilômetros por segundo, que essa é a velocidade da luz. Imagine que alguém pudesse voar nessa velocidade. Nós demoraríamos 93 bilhões de anos para percorrer o universo, que foi criado com a palavra de Deus. A estrela mais próxima da Terra está a 500 anos-luz da Terra. Sabe o que significa isso? Significa que se essa estrela começasse a brilhar no dia que Cabral chegou aqui no Brasil, na descoberta do Brasil, há 500 anos atrás, nós só conheceríamos o brilho dessa estrela agora, porque demoraria 500 anos para essa luz chegar até nós. Pensa nisso. Isso é uma fração do universo, porque o universo, segundo a própria ciência, é infinito. Agora pensa só, o Criador de todas essas coisas, ele também criou o homem. Para quê? Para ter comunhão com o homem, para andar conosco. Esse era o propósito de Deus. Quando Deus tirou, por exemplo, o povo de Israel do Egito, Deus deixou muito claro, foi o que Moisés disse para Faraó, não era para dar uma terra prometida, que Deus de fato ia dar essa terra, já tinha prometido isso para Abraão, mas qual foi a motivação principal? Deus falou para Moisés e Moisés falou para Faraó, que Deus queria tirar o povo para ter comunhão com eles. Quando Deus levou o povo para o deserto, Deus chamou o povo para perto dele, porque Deus queria ter comunhão, mas o povo disse não, fale o Senhor com Moisés, tenha o Senhor comunhão com Moisés e não conosco, para que nós não morramos. Eles tinham medo de Deus, mas o propósito de Deus era ter comunhão com Deus. Agora, nós vemos aqui que então esse eco dessa palavra, dessa frase de Deus, onde você está, continua ecoando ao longo dos anos. Milhares e milhares de anos, continua ecoando essa frase. Onde você está? Onde você está? E como o homem estava tão longe de Deus, Deus enviou Jesus Cristo para criar essa ponte, para que nós pudéssemos nos achegar até Deus, para que nós não precisássemos mais nos esconder por causa do pecado, porque o Cristo Jesus nos lavou com o seu sangue. A partir do momento que ele diz que nós somos lavados com o sangue de Cristo, nós precisamos entender uma coisa fundamental. O propósito macro disso não é simplesmente nos salvar do inferno, mas o propósito principal de nós sermos lavados com o sangue de Cristo, você sabe o que é? Ter comunhão com Deus, ter fome da presença de Deus, porque agora não existem mais barreiras. Pensa comigo, Adão, ele usufruiu da presença de Deus, mas houve um momento que o pecado fez uma barreira e a partir daquele dia específico ele não podia mais ter comunhão com Deus. Não é porque Deus não queria, porque o pecado fez barreira entre Deus e o homem. Agora pensa só, a tristeza de Adão, na primeira tarde, o primeiro entardecer pós-pecado. Ele não tinha mais a presença de Deus e nunca mais teve. O motivo da vida daquele homem morreu. A luz da vida daquele homem, da humanidade ali, morreu. E infelizmente, os homens se acostumaram a viver longe da presença de Deus. Nós vemos na história da humanidade, pontualmente, algumas pessoas tinham lá no seu interior esse desejo de conhecer Deus e Deus se revelava. Nós temos, por exemplo, Enoque, que é uma história intrigante na Bíblia, que ele era lá um tataraneto, né, de Adão. E Adão ainda estava vivo quando Enoque andou com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si e ele não foi mais achado. Então nós vemos algumas pessoas, um deles, como eu disse, era Davi. Davi foi um homem que desejou a presença de Deus e Deus
se revelou a ele. Deus amou isso, porque esse ecoar da voz de Deus continua pelos séculos dos séculos. Deus diz: Adão, onde você está? Deus diz para você agora: onde você está? Agora, uma vida sobrenatural, nós precisamos devolver agora a pergunta para Deus. Deus pergunta para nós: onde você está? Agora nós devemos devolver essa pergunta para Deus e dizer: Deus, onde você está? Isso significa que nós não podemos nos acostumar com uma vida com falta de comunhão com Deus. Nós precisamos saber: Deus, onde você está? Nós precisamos ter essa percepção de Deus. Eu tenho um exemplo aqui na Bíblia, que é o exemplo de Moisés. A Bíblia fala que Moisés também foi um homem que andou com Deus, foi um homem amigo de Deus. E Moisés foi um homem que ele ousou fazer essa pergunta para Deus: Deus, onde você está? A Bíblia fala que Moisés subiu no monte e ele disse isso para Deus: Senhor, mostra-me a tua face. Onde você está? Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Nós vemos isso aqui em Êxodo capítulo 33, melhor dizendo, versículo 18 a 19, diz assim, Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu compadecer. Então Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus falou: Moisés, esconde aqui nessa rocha, eu vou colocar a mão, porque ninguém viu a minha face e viveu. Ou seja, a composição humana não suportaria, por causa do pecado, não suportaria a presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus queria se revelar. E Deus falou com Moisés: eu vou te esconder aqui e quando eu passar, você vai ter toda a minha bondade passando por você, porque a presença de Deus revela a sua bondade. E foi o que Deus fez com Moisés. Isso fascinou tanto Moisés, A Bíblia diz que a face dele brilhava, mas essa fascinação foi tão grande que Moisés escreveu um salmo, que está registrado lá no Salmo 90, é um salmo de Moisés, especificamente o versículo 14, olha o que Moisés diz: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. O que Moisés está dizendo aqui? Não dá para levantar de manhã e partir para a minha rotina, partir para a minha rotina de trabalho, as minhas obrigações e tudo mais, Senhor, sem saber onde você está. Deus, onde você está? E é essa a oração dele: sacia-nos de manhã com a tua bondade, porque eu quero saber onde você está. E Moisés diz isso assim: se nós tivermos a nossa vida saciada com a bondade de Deus, aí nós vamos cantar de júbilo e vamos nos alegrar todos os dias, ou o dia todo. Se nós usufruirmos da bondade de Deus, ou seja, da presença de Deus, se nós tivermos no nosso coração essa pergunta: Deus, onde você está? Onde você está? Queridos, esse deve ser o nosso novo sobrenatural. O sobrenatural é o nosso novo normal, que é viver na presença desse Deus, é usufruir da presença desse Deus de uma forma palpável. Deus não quer se esconder de nós. Mas como nós lemos lá no início de Isaías 43, e Deus quer derramar essa água onde? Na terra seca, ou seja, os sedentos é aqueles que vão usufruir da glória de Deus. Muitas vezes, queridos, nós nos acostumamos a viver distante de Deus. Eu quero dizer para você, como igreja, como pastor, nós não queremos fazer cultos simplesmente. Nós não queremos apenas nos reunir e cumprir uma agenda religiosa. Nós queremos cultivar a presença de Deus. Hoje mesmo nós estamos reunidos e perguntando para Deus: Deus, onde você está? A nossa adoração tem como foco essa pergunta: Deus, onde você está? Porque nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua face. A Bíblia nos mostra o exemplo de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus testemunha a respeito dele, mas Davi, ele cometeu pecados, e pecados gravíssimos, e ele foi
duramente exortado por Deus, repreendido e corrigido por Deus por causa desse pecado. Mas qual foi a resposta de Davi? Diferentemente de Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel, quando ele pecou e ele foi exortado pelo profeta Samuel, ele simplesmente falou, tá bom, eu pequei, mas vamos lá, Samuel, vamos entrar comigo e se apresentar logo diante do povo. Ou seja, ele estava preocupado com o ministério, ele estava preocupado com a posição dele diante das pessoas. Agora Davi, que foi o próximo rei, ele também pecou, ele também foi abordado pelo profeta Natan. E qual foi a pergunta dele? Ele falou, então quer dizer que o senhor vai me tirar do trono e tudo mais? Davi não estava nem aí com isso. Sabe qual foi o clamor de Davi? Está lá no Salmo 51, verso 10 e 11, Davi fala, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ele diz, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Assim que Davi pecou, qual foi a preocupação dele? Não foi com a sua reputação, não foi com o ministério, não era aquilo que as pessoas iam pensar dele, não era se ele ia perder o trono, perder o reinado, não perder o reinado, se ele ia ficar sozinho, não ficar sozinho. A preocupação dele foi, Senhor, não me lances fora da tua presença, não tires de mim o teu Espírito. Em outras palavras, Senhor, onde você está? E a Bíblia diz que Davi chorou muito, porque ele chorava e clamava, Senhor, renova em mim a alegria da salvação. E o que era a alegria da salvação? A presença manifesta de Deus. Então, queridos, se esse é o eco que ecoa de Gênesis, essa voz de Deus dizendo para nós, onde você está? Do outro lado, qual é a resposta que nós devemos dar para Deus? Deus, onde você está? Onde você está na minha vida, na minha casa, na minha família? Nós temos uma família, nós devemos clamar, Senhor, onde você está? Eu quero a tua presença no meu relacionamento, eu quero a tua presença com os meus filhos, eu quero a tua presença no meu trabalho, eu quero a tua presença no meu caminhar. Senhor, onde você está? Deus quer ativar, queridos, essa sensibilidade no nosso coração. E aí nós vamos ver Deus fazendo uma coisa nova, porque é o que ele diz aqui no versículo que nós lemos no início dessa ministração, de Isaías 43, que Deus fala, eu faço uma coisa nova agora mesmo. Vocês não percebem? Só percebe o que Deus está fazendo quem está atento e sensível ao coração dele. E eu digo para você aqui, querido, Deus está fazendo uma coisa nova na terra. Deus está fazendo. E é esse povo que tem essa sensibilidade, que vai perceber o que Deus está fazendo, vai se alinhar com Deus e nós vamos ver a glória de Deus manifesta nas nossas vidas e manifesta na terra. Por mais que as trevas cobrem o mundo, mas a glória do Senhor vai nascendo sobre nós e vai brilhando sobre as nossas vidas. Então eu queria te convidar agora a fechar os teus olhos e você se colocar agora diante de Deus. Eu sei que nós temos muitas pessoas assistindo agora, participando desse culto. E eu queria que você tivesse esse desejo agora, não só de mais um dia, uma rotina, de você assistir um culto agora pela internet, mas que você tivesse agora essa sede da manifestação de Deus na sua vida. Que você perguntasse agora para o Senhor, Senhor, onde você está? Porque se tiver alguma barreira, se tiver algo que está nos separando de Deus, Deus vai brilhar a sua luz e vai mostrar. Porque Deus não pode habitar com orgulho, Deus não pode habitar com o pecado, Deus não pode habitar com a soberba. Então, quando nós queremos a presença de Deus, assim como Davi queria a presença de Deus, Deus apontou para ele, Davi, isso aqui precisa mudar na sua vida. E o próprio Deus vem com poder para mudar o nosso coração, para mudar a nossa vida, porque esse é o desejo dele, habitar conosco. Nós nascemos para isso, a nossa satisfação só está nisso. E eu queria te pedir agora para você orar e fazer essa pergunta para o Senhor. Senhor, onde você está? Onde você está? Pai, eu oro nesse momento, Senhor, para que cada pessoa, Deus, que está assistindo essa ministração possa ter agora, Pai, a manifestação da Tua presença. Senhor, não nos deixa, Pai, nos acostumar com uma vida rotineira, Senhor, longe da Tua presença, Pai. Senhor, porque o que nos diferencia do mundo, Senhor, não é um título, Senhor, não é uma religião, porque nós não temos uma religião melhor do que ninguém, mas o que nos diferencia, Senhor, de todos é a Tua presença. Por isso, Senhor, eu clamo aqui, não aparte-nos, ó Deus, da
Tua presença. Eu clamo, Deus, por um derramar do Teu Espírito sobre nós. Nós nos quebrantamos diante de Ti, Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, porque o que nós queremos, Pai, é a Tua presença, a Tua manifestação. Este, Senhor, é o nosso novo normal, que é o sobrenatural, uma vida em comunhão plena contigo. Eu declaro, Senhor, isso sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos agora, Pai, para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido. Eu quero fazer mais uma oração. Você que está aqui participando do nosso culto hoje, você talvez tenha recebido esse link de alguém, ou talvez você tenha estado todos os domingos assistindo. Para a gente é uma honra, um prazer muito grande, mas nós queremos que você esteja conectado no seu destino, e o seu destino é viver na presença de Deus. É viver na presença de Deus. E como nós fazemos isso? A Bíblia fala quando nós confessamos Jesus como Senhor, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e por causa do nosso pecado há uma barreira entre nós e Deus, e o nosso esforço humano não pode mudar essa barreira. A única forma de se achegar a Deus é recebendo o perdão pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E quando nós reconhecemos que somos pecadores e que a única forma de chegar a Deus é através de Jesus Cristo, e nós confessamos com a nossa boca, Deus nos recebe, porque esse é o desejo dele. Então eu quero te convidar agora a você fazer essa oração de arrependimento, de entrega, de consagração, de expressão do seu desejo por Deus. E o Deus vai se achegar a você, como a Bíblia diz, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Então vamos fechar os olhos agora, e se você quer se reconciliar com Deus, ou se você quer se conectar com Deus, conhecendo a Deus de fato, repita essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade de conhecer o Teu coração, de conhecer o Teu desejo por mim. Eu me arrependo agora de viver uma vida longe dos Teus caminhos, de viver uma vida no pecado, mas eu recebo agora o perdão através do sangue de Jesus, que morreu na cruz no meu lugar. E eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, agora e para sempre. Amém. Glória a Jesus. Se você fez essa oração, eu queria que você mandasse o teu nome por esse WhatsApp, porque nós queremos te pastorear, queremos te conectar no corpo de Cristo, queremos te conectar também nos nossos lives, que são as nossas reuniões semanais, para que nós possamos crescer nessa comunhão com Deus e ver essa manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria agora te pedir para nós nos prepararmos para participar desse momento tão precioso que é a nossa Santa Ceia. Então prepare os elementos agora, que nós vamos entrar neste mover poderoso, onde Deus vai falar conosco de uma forma muito especial também, no nome de Jesus.